Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje daremos sequência ao estudo do Catecismo. Vocês vão ver, nessa sequência do Catecismo, que ele dá uma atenção especial à queda do homem. Todos os catecismos, de todas as denominações, eles são voltados de uma forma muito particular a esta queda do homem e aos efeitos da queda. Nós já vimos a queda, já vimos o pecado de Adão. Hoje, nós vamos ver o que acontece com toda a humanidade depois da queda de Adão. Esse é um ensino básico e fundamental para que o homem tome consciência de duas coisas que são basilares, são básicas na nossa vida, no nosso conhecimento. A primeira, que Deus é todo-poderoso. Isso não é uma metáfora. Isso é um fato que deve ser levado em consideração literalmente. Deus é não apenas todo-poderoso, Deus é o todo-poderoso. Todo o poder, toda a regência do universo, toda a criação, toda a manutenção de todas as coisas estão nas mãos de Deus. Quando eu falo Deus aqui, eu quero dizer Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Qualquer pessoa que falar de outro Deus não está se referindo ao Deus cristão. Ele está se referindo a um Deus de sua imaginação, a um Deus qualquer, a um Deus criado por novos profetas, que não é o Deus da Bíblia. E esse Deus todo-poderoso é também onisciente. Ele conhece todas as coisas. Como consequência, como boa, lógica, natural e inevitável consequência, ele é imutável. Qualquer coisa que nós façamos pretendendo mudar a mente ou os planos já estabelecidos de Deus, é uma coisa vã, porque é impossível para nós mudarmos alguma coisa determinada por Deus. Por outro lado, através da queda, o homem se torna pecador. Se torna pecador. Esse pecado de Adão, ele é imputado aos seus descendentes. Ele não é transmitido geneticamente. Ele é imputado aos homens por um decreto de Deus. Quando Deus expulsa Adão no paraíso, ele diz: maldita é a terra por sua causa. Ponto. Deus falou. A coisa está determinada. Então, pela queda de Adão, esse pecado foi imputado ao homem. No momento da sua concepção, até o momento da sua morte. Não importa se ele foi justificado por Deus, se ele foi salvo, se ele foi lavado no sangue de Cristo, ele continua pecador. Ele continua pecador. Nós vimos nos nossos estudos anteriores que o pecado original, ele não tem a amenidade de ser um pecado coletivo. Apesar dele ser imputado a toda a humanidade, ele é imputado a cada um de maneira individual. Ele é um pecado tão real quanto os pecados que nós cometemos no dia a dia. E não existem meios pecados para Deus. Qualquer pecado coloca o homem diretamente no inferno. A nossa única esperança de salvação está na justiça de Cristo, que é perfeita. Então, tudo isso nós vimos nos nossos estudos anteriores do Catecismo. Que o homem por si mesmo não consegue mais fazer nada que agrade a Deus. Nada para cooperar com a obra perfeita de Cristo, que foi realizada lá atrás.
há 2000 anos atrás. Quando Jesus morreu, ele disse, está consumado, acabou, terminou. O cristianismo não é faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. O cristianismo é está feito. A obra de Deus qual é? Jesus nos diz que nós temos que realizar a obra de Deus. Qual é essa obra de Deus? Que creiais naquele que ele enviou. É a única coisa que estou para o homem fazer. Mesmo assim, é um dom de Deus, mas é um sinal claro de que essa pessoa está no caminho certo. Eu creio. Acabou, eu não sou santo, eu sou um pecador, sou um homem caído, sou incapaz, mas eu creio. Parou por aí. Vejamos então, depois dessa introdução, o que diz a nossa pergunta de hoje, a nossa primeira pergunta. Caiu todo o gênero humano pela primeira transgressão de Adão? A resposta é a seguinte: visto que o pacto foi feito com Adão, não só para ele, mas também para a sua posteridade, todo o gênero humano que dele procede por geração ordinária, pecou nele e caiu com ele na sua primeira transgressão. Vamos explicar primeiro o que significa essa geração ordinária. Ordinário, hoje, foi transformado num palavrão. As pessoas, quando querem ofender uma pessoa, usam essa palavra. Mas não é isso que ela significa. Ordinário é um sinônimo para uma coisa comum, uma coisa que acontece usualmente, uma coisa que acontece de maneira normal, uma coisa que acontece de acordo com as leis da natureza. O contrário de ordinário seria milagroso ou sobrenatural. Tá certo? Então, ordinário não é uma palavra pejorativa, ela é mal utilizada nesse sentido. Mas ordinário significa uma coisa comum. O que é então geração ordinária? São as pessoas que nascem através do concurso do casal. O homem e uma mulher geram uma criança. Isso é uma coisa normal que acontece de maneira, como está escrito aqui, ordinária. Isso é para diferenciar todas as pessoas da humanidade que nascem dessa forma de Jesus Cristo, que é Deus encarnado. Ele nasceu de uma virgem, ele nasceu sem o concurso do homem. Ele foi gerado pelo poder de Deus no ventre da Virgem Maria. Então, esse é um nascimento extraordinário, não é um nascimento ordinário. Então, em contrapartida desse nascimento, dessa geração ordinária, que se refere a toda a humanidade, nós temos um nascimento extraordinário, que é o nascimento de Jesus. Então, Jesus, pelo decreto de Deus, pelo fato de ter nascido de uma virgem, por ser concebido pelo poder de Deus, ele é o único ser em toda a humanidade que nasceu sem pecado e viveu uma vida sem pecado e, além dessas duas coisas, ele era impecável, imarcessível, ou seja, eu vou explicando. Impecável, ele não poderia cometer pecado. Ele recebeu de Deus o Espírito sem medida, e o Espírito o acompanhava em toda a sua vida, impedindo que ele fizesse qualquer ato de desobediência ou de pecado contra Deus. Imarcessível é uma palavra também teológica, quer dizer o seguinte, sem mancha. Sem mancha. Eu posso estar com uma camisa branca, limpinha, chegou da lavanderia hoje, mas eu vou lá comer, sei lá o quê, um sujeito, pá, derruba tudo, manchou. Então, ela é branca, ela é limpa, mas ela pode ser manchada. Jesus não. Ele nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado, ele morreu sem pecado e ele não teria possibilidade de pecar. Dessa forma, não existia mancha no caráter de Cristo.
Jesus era perfeito homem e perfeito Deus. Nós, homens, somos apenas homens e apenas pecadores. Dependemos visceralmente da justiça perfeita de Cristo para ser aceitos por Deus. Porque Deus é um ser perfeito. Todas as qualidades de Deus coexistem igualmente dentro do seu ser. Dizer que o amor de Deus se sobrepõe a outras qualidades é um mito. É um mito que é levado pela moderna igreja, que se diz cristã, para pregar o quê? A suficiência do homem. Para adorar a criatura no lugar do Criador. O amor de Deus é uma qualidade tão perfeita quanto o ódio de Deus. Se Deus não odiasse o pecado, ele não seria perfeito. Se Deus não odiasse o pecador, ele não mandaria ninguém para o inferno. Se ele ama todo mundo, por que ele vai mandar um monte de gente para o inferno? Isso seria uma contradição no ser de Deus, o que também é impossível, porque ele é perfeito. Perfeito, coisa que nós jamais conseguiremos. E em ser perfeito, Deus exige perfeição antes do processo de salvação. O que seria impossível ao homem pelo efeito catastrófico da queda, pelo efeito visceral da queda. Então Deus somente pode salvar uma pessoa cumprida a sua justiça, que é perfeita, que só é cumprida em Jesus Cristo, que também é perfeito Deus e perfeito homem. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, como representante de toda a humanidade dele procedente, recebendo poder sobre toda a natureza, sobre todos os animais. Adão e Eva não somente eram os representantes da humanidade, nós já vimos isso anteriormente, como eles eram naquela época toda a humanidade. Então essa é uma representação fortíssima. E como representante da humanidade, tudo o que ele fizesse em termos de obediência ou desobediência seria imputado a toda a sua descendência. Se ele tivesse obedecido, o seu mérito seria imputado também a toda a humanidade. Então, não é uma coisa injusta da parte de Deus que ele tenha imputado o pecado original. Porque, caso Adão tivesse conseguido a vida eterna, isso também seria imputado a toda a sua descendência. Não é um caso que o mal é imputado, o bem não seria imputado. Não é assim. Tanto o bem quanto o mal seriam imputados a toda a humanidade. Mas Adão pecou, Adão caiu e todos nós caímos com ele. Vejamos o que disse Deus a Adão. Gênesis, capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esse poder foi dado ao homem. E até hoje, o homem detém esse poder. Não de uma maneira absolutamente perfeita. O homem destrói a natureza. O homem é o único animal na natureza que mata por prazer. O homem ataca os seus semelhantes para satisfazer um desejo dele, para roubar, para matar, para estuprar. Então, tudo isso por quê? Tudo isso por causa da queda. Se o homem houvesse permanecido no seu estado original, nada disso aconteceria. Maldita é a terra por sua causa, disse Deus a Adão. Por sua causa, isso é palavra de Deus, não há o que discutir sobre isso. O causador da sua própria desgraça foi o próprio homem. Nosso pai Adão pecou e nós vivemos
num mundo amaldiçoado desde então. Adão foi criado sem pecado. É o caso da camisa branca que chegou da lavanderia. Ela pode se manchar, pode se melecar, pode acontecer um monte de coisa com ela. Adão foi criado sem pecado, mas pecou. Os anjos foram criados sem pecado, mas pecou. Jesus não. Jesus foi criado sem pecado e sem possibilidade de pecar. Ele recebeu o Espírito sem medida. Ele foi alvo de um decreto de Deus que determinou que ele não tivesse pecado. Então, essa é a diferença. Adão foi criado sem pecado? Adão foi criado sem pecado, mas com a possibilidade de pecar, e pecou. E pecou. O que diz a Bíblia a esse respeito da criação de Adão? Livro de Atos, capítulo 17, verso 26. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que Deus está nos dizendo aqui? Que ele não apenas criou Adão, como ele já havia fixado toda essa expansão da humanidade, todo esse crescimento da humanidade, aonde estaria tal povo, em que momento aconteceria tal coisa, o que iria acontecer no desenrolar de todo esse tempo. Deus determinou todas as coisas, desde o começo até o final do mundo. Não existe tempo na eternidade de Deus. O tempo foi criado para este mundo. O livro do Gênesis, no capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o princípio é esse marco zero do tempo, que ninguém sabe aonde está esse início. Esse início está perdido nas eras geológicas, nas eras dos tempos. O telescópio que a NASA colocou, que gira em torno do Sol, fotografou galáxias que estão se formando nos confins do universo, a 12 bilhões de anos-luz da Terra. Essas galáxias estão lá sendo moldadas pela mão de Cristo. Cristo é aquele que mantém todas as coisas pela palavra do seu poder. É assim que nós temos que ver Jesus. É assim que nós temos que ver Jesus. O dono do universo, o dono da providência divina. A providência divina não diz respeito somente àquelas pessoas que vão ser salvas. Ela diz respeito a toda a humanidade, a todos os anjos, a todos os seres espirituais, a toda a terra, a todos os vermes, todas as galáxias, a tudo, absolutamente tudo no universo. E todas essas coisas são mantidas pela palavra do seu poder, pela palavra do poder de Cristo. Esse é Jesus Cristo. Nós não temos que ver Jesus como um homem piedoso igual a nós. Jesus é Deus encarnado. Quem vê Jesus como um homem, quem vê Jesus de uma forma diferente, que ele não seja o Verbo de Deus encarnado, não pode ser considerado cristão em hipótese alguma. Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Por intermédio de quem, diz o apóstolo João, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é Jesus, esse é o Cristo, esse é Yahvé, esse é Adonai. Todas essas designações referem-se a uma única pessoa, Jesus Cristo. Deus e homem ao mesmo tempo, o perfeito mediador que nos foi dado por Deus. Então, a queda veio por Adão. E uma nova humanidade
foi criada em Jesus Cristo. Não é que todos serão salvos em Cristo, mas alguns serão. Muitos, poucos, quase todos, quase nenhum. Ninguém sabe dizer quantos serão salvos, quantos serão condenados. Isso é algo que pertence única e exclusivamente ao conhecimento de Deus. Nenhuma denominação religiosa tem o poder de salvar uma pessoa. Nenhuma igreja tem o poder de salvar uma pessoa. Nenhum ministro religioso tem o poder de salvar uma pessoa. Nenhum sacramento tem o poder de salvar uma pessoa. Somente o sacrifício perfeito de Cristo adquiriu a redenção para aquelas pessoas que serão salvas. Ninguém pode dizer aquele vai ser salvo, aquele vai ser condenado. Só Deus conhece os seus filhos. O que nós estamos dizendo? Que a queda, o pecado entraram no mundo por Adão e a salvação por um único homem, Jesus Cristo, homem e Deus ao mesmo tempo. O que nos diz a Escritura? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Nós vemos aqui o paralelo entre a queda e a redenção, entre Adão e Cristo, entre o homem caído e o homem salvo. Nada que procedeu do próprio homem, nada que aconteceu no interior do próprio homem, contribuiu para a sua salvação. Somente Jesus Cristo, somente o sacrifício perfeito de Cristo, que é imputado àquela pessoa que vai ser salva, da mesma forma como o pecado de Adão foi imputado a toda a humanidade. Com uma diferença: o pecado foi imputado a toda a humanidade. Não existe uma pessoa sequer em toda a humanidade, em todos os tempos, que não seja pecador. Mas a salvação veio por Jesus Cristo para aqueles que foram escolhidos por Deus para receber essa salvação. Nada que provém do homem constitui mérito ou justiça própria para a sua salvação. É claro que isso não vai levar ninguém à indolência, ao crime, a cometer o pecado. Como diz o apóstolo, viveremos então no pecado? Jamais. Porque Deus não somente salva, como muda o coração da pessoa. Como ele diz lá em Ezequiel, no profeta: tirarei do vosso peito o coração de pedra e colocarei em seu lugar um coração de carne. Dar-vos-ei o meu espírito, para que tenham prazer e amor na minha lei, no meu nome, na minha glória, e me sigam durante toda a sua vida. A salvação não é algo que nos é dado para que a gente se vire depois disso, porque daí cairíamos em seguida. E o pecado original, ele é um pecado imputado, mas ele resulta em pecados atuais, em pecados que são cometidos no dia a dia. No dia a dia. O homem tornou-se pecador lá atrás, na queda de Adão. Como ele é salvo lá atrás, na decisão de Deus, no sacrifício de Cristo. Tudo isso já são coisas que vêm da eternidade. O homem não é pecador porque ele pecou. Ele peca porque é pecador. É uma diferença fundamental que nós temos que ter em mente. E nós já vimos que a queda também não trouxe somente o pecado, mas todas as mazelas, desgraças e infortúnios que acontecem à raça humana. Vejamos o que nos diz a Bíblia novamente. Gênesis, capítulo 3, verso 17. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses,
Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Maldita é a terra por sua causa, foi o que disse Deus. E nós carregamos esse peso do pecado dos nossos primeiros pais. Como eu já disse, o homem não se torna pecador porque ele cometeu um pecado, mas ele peca porque ele já é pecador, ele já nasceu pecador. O que diz o apóstolo Paulo, já no final de sua vida. Carta aos Romanos, capítulo 7, verso 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo não está aqui fugindo da sua responsabilidade. Ele não está aqui se desculpando por ser um pecador. Porque ele sabe, e escreveu em todas as suas cartas, que o homem é pecador e é salvo somente pela justiça de Cristo. O fato de a pessoa ter a consciência de que ele é pecador, de que ele pode ser agradável a Deus, de que ele pode, dessa mesma forma, ser salvo, ser redimido pelo sangue de Cristo. Isso cria no homem uma situação completamente daquele que pretende ser santo. A pretensão da santidade só leva à hipocrisia e à insanidade. O conhecimento de si mesmo leva à confiança em Deus, a confiança em Cristo, o agradecimento e a aceitação de si mesmo. Como que Deus pode nos aceitar se nós mesmos não nos aceitamos? Eu sou um pecador e acabou. Mas Deus pode ter misericórdia de mim. Deus pode me ver pela ótica de Cristo. Então, essa é a diferença entre a hipocrisia e a confiança. Entre a aceitação de si mesmo e a prepotência e a pretensão de ser o que não é. Que fique isso como meditação para que pensemos durante algum tempo. Por enquanto, irmãos, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.